E aí acabei criando o Cansei de Assédio. No início começou como uma espécie de performance na rua, em que eu entregava panfletos e o panfleto tinha o endereço de site que tinha uns questionários do Google Forms para serem preenchidos. E eu também perguntava se as pessoas queriam ser entrevistadas ali na rua, contar o depoimento delas ali. Só que é muito difícil trabalhar no espaço público, porque geralmente as pessoas estão indo para algum lugar, elas não querem muito parar para participar de uma performance ou de Não querem interagir com ser pessoas que elas abordadas. não querem ser abordadas. Uhum. E ainda mais sobre um assunto que eu acho que pode ser um pouco chato, porque não é fácil às vezes falar. Tem algumas histórias que são um pouco mais pesadas, então é complicado você contar isso, uma experiência quase que traumática, para uma pessoa completamente estranha, né. Uhum. E nesse sentido eu decidi fazer o site, porque eu achei que afastava um pouco o projeto de mim, como pessoa, e deixava as pessoas mais à vontade para falarem o que elas queriam e sem ter que me encarar no processo. Ok. Conte-nos alguns testemunhos daquilo que chega até si, de histórias, testemunhos mesmo daquilo que possa estar a acontecer no nosso país. Eu tenho recebido depoimentos de vários tipos de assédio, desde assédio dentro do âmbito familiar, tios, primos, coisas assim, até o assédio na rua, que é o foco maior do projeto, e também recebi alguns depoimentos sobre assédio dentro do espaço de trabalho. Esses são um pouco mais raros, porque o enfoque do projeto é mesmo o assédio no espaço público. Então eu acho que é o que eu acabo recebendo mais. Ok. Então, o que é considerado assédio? Eu acho que, bom, a definição está sempre mudando, né. Uhum. Mas dentro do assédio, a definição da ONU, se eu não me engano, seria qualquer tipo de abordagem que constrange, ou coloca a pessoa numa situação de medo, terror e etcétera, né. Então dentro, no caso de assédio de gênero, que é o que eu trabalho mais, você tem desde do assédio verbal, que é o piropo, né, tem o assédio físico, que é ser tocada, enfim, e outras violências mais diretas, né. Depois também tem o stalking, né, que é a perseguição insistente, que também agora está acontecendo online. E também tem violação, tem as coisas que são mais, assim, Mas, pesadas, mas né. relativamente à definição de assédio a nível da lei portuguesa, também é assim tão geral? É porque o que nos disse agora, o que era considerado assédio para a ONU, não foi isso que disse, é tão geral que pode depender de pessoa para pessoa. Um piropo para uma pessoa pode ser assédio, para outra pode não ser. A lei portuguesa também está assim tão generalizada ou está mais focada, mais concreta? A lei aqui em Portugal, até onde eu sei, tem a chamada Lei do Piropo, que é uma lei sobre assédio,
que também configura uma ideia de constrangimento sexual. E nesse sentido, ela é abrangente. Eu acho que o que ainda está em processo é colocar a lei para funcionar, porque eu sei que eu li notícias sobre mulheres que tentaram, né, utilizar da lei e ainda não conseguiram, assim, de fato. Mas sim, ela é abrangente. Mas o facto disso acontecer permite que o assédio ainda hoje seja muito banalizado. Passa-se um bocado ao lado, se dê pouca importância ao facto das pessoas estarem a ser assediadas e isso não tem muita importância, não considera isso? Sim, sim. Principalmente por serem questões, às vezes, muito culturais. No sentido de que muitos homens utilizam o assédio para estabelecer a própria masculinidade, mostrar para os colegas que, olha, o que eu faço, e é uma espécie de ferramenta para afirmar a masculinidade. Porque ela, de fato, o assédio, tipo, em termos de galanteio ou coisas assim, não funciona, né? Mas, basicamente, eu acho que é muito banalizado ainda. E, inclusive, já aconteceu de eu entrevistar, tipo, garotas na rua e mulheres na rua, e algumas falarem assim: "Ah, eu nem sofro tanto assédio e tal, mas talvez porque eu não seja muito bonita". Então tem essa mística também envolvendo o assédio, de que você é assediada porque você é bonita e você deveria encarar aquilo como um elogio. E basicamente, tipo, você deveria, tipo, se sentir agradecida por sofrer um assédio ou ouvir um piropo e etc. Mas a questão, Mas a realidade. o que eu ia Pode. dizer é que a questão está, é que pondo três coisas na mesa: um assobio, um piropo e palavrões. Palavras, frases muito ofensivas, palavrões mesmo. Se pesarmos numa balança, não tem o mesmo peso e a mulher pode não considerar um assobio um assédio, considerar um elogio, uma reação normal de alguém que viu uma mulher. Eu estou a falar muito homem-mulher, mas não quero generalizar esse ponto, mas realmente uma mulher bonita passa e um homem dá um assobio, pode ser considerado um elogio, ou a mulher pode passar-lhe ao lado, ser uma coisa que não a incomodou minimamente. Depende de mulher para mulher, não é? Pronto, é porque depois também depende de pessoa para pessoa. Um elogio, um piropo, a mesma coisa, mas um palavrão já. Ou seja, Já parece-me mexe. coisas que têm pesos diferentes. Eu acho que vai depender de pessoa para pessoa e qual é a percepção das pessoas em relação ao que é dito e também o que é feito, né? Porque Sim, sim. muitas vezes não é só algo que é falado, muitas vezes uma pessoa está te seguindo e falando essas coisas, então isso às vezes gera um Isso aí é sentimento, diferente. assim, uma percepção que alguma coisa ali pode acontecer, Medo, causa né? medo. Sim, causa medo e causa ansiedade, né? Porque a minha percepção a respeito das coisas é tipo assim, eu ando na rua e eu vejo pessoas bonitas, eu vejo homens bonitos e tudo mais, mas eu não sinto a necessidade de invadir o espaço da pessoa para falar sobre o que eu desejo, ou, sabe? Tipo,
Eu acho que é completamente inconveniente, tipo, principalmente numa situação em que você nem sequer conhece a pessoa, ou então num ambiente de trabalho em que a pessoa é subordinada sua e é um espaço de trabalho e não de lazer. Uhum. Então eu acho que todas essas coisas podem, às vezes, criar constrangimentos e medos e que são múltiplos, né, desde você ter medo de caminhar por uma certa rua, caminhar num certo horário na cidade, estar sozinha, Pois era isso ou que eu mesmo, ia. no caso do trabalho, perder o emprego. Uhum. Era isso que eu ia colocar. Assobios e piropos têm a ver da maneira de estar da mulher, dela se apresentar, isto na rua, maneira de se vestir, não sei, ou também a ver pelos espaços que ela frequenta. Eu acho que não tem a ver com nenhum dos 2, eu acho que tem a ver com os homens que estão ali, geralmente, né. Uhum. Porque, antes quando eu estava no Brasil, eu ficava pensando muito sobre isso, né, tipo, quando eu sofro assédio, o que que eu tô vestindo e etcétera, e é uma coisa que a gente internaliza bastante. Mas depois quando eu vim aqui pra Portugal, eu estava, assim, no inverno, coberta de casaco, nada aparecendo, sabe, e continuava sofrendo assédio. Então eu fiquei: "Não importa o que que eu visto". E É para o lado e que os homens depois estão, percebi pronto. eu acho que é parte deles, né, Sim, 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 ok. geralmente é parte deles. E você tá simplesmente, na maioria das vezes, nesse papel de recepção dessa intervenção, né, seja ela verbal, física, o que for. Alicia, a mulher já conquistou avanços relativamente ao assédio hoje em dia? Eu acho que hoje em dia, tipo, o assunto tá muito mais em voga, né. Eu acho que quando eu era adolescente, tipo, quase não se falava sobre isso. Então, hoje em dia eu sinto que as pessoas conversam mais, questionam mais, ou seja, o que é assédio, o que que você configura como assédio, o que te incomoda, o que não te incomoda, como lidar, né, com isso também. Porque muitas vezes quando você sofre assédio, pronto, tem mulheres que preferem ignorar e lidar com isso dessa forma, e depois tem mulheres que são mais combativas, que mandam bocas de volta e etcétera, e às vezes isso é também muito perigoso, porque você não sabe qual vai ser a reação da pessoa, né. Então, eu acho que é um assunto que está muito mais em voga. Tem alguns países, como Portugal, que já tem políticas públicas, pelo menos no papel, sobre o assédio, mas eu acho que ainda tem que se conversar muito mais a nível da cultura e da educação, ou seja, tipo, nas escolas, nas faculdades, porque, eh, como eu falei, eu acho que é muito uma questão cultural e não é simplesmente você criando uma lei que vai resolver a situação, porque depois, no fim das contas, quem vai estar aplicando essa lei, né? São os policiais, são os juízes, etc. E se não tiver uma mudança cultural a respeito disso, eles vão continuar aplicando o que eles acreditam, né? Então, se o juiz achar que um piropo ou um assédio persistente, uma perseguição, ou o que for, não é nada demais, ele vai, né, a lei que supostamente está ali para proteger a mulher, não vai funcionar.